amigas e amigos do Família da Nação, olha que situação, proposta dos árabes para dois jogadores importantíssimos e titulares do elenco do Flamengo. É isso mesmo, proposta por Léo Pereira, do Al Nassr, e proposta do Al Hilal pelo Bruno Henrique. Nós avisamos que esses clubes árabes, seria uma grande preocupação para o Flamengo. Enfim, o Flamengo protagonizou uma vergonha ontem em Cuiabá, sendo atropelado por um clube que, obviamente, não briga pelo título nem pelo G4. O que você achou da atuação do Flamengo? E claro, o que você acha da diretoria do Flamengo? Está sendo muito morosa para renovar o contrato do Bruno Henrique e agora chega um clube árabe querendo contratar o jogador. Léo Pereira, você acha que o Flamengo pode vender? Não faria falta? Mas também o Flamengo não contratou zagueiros. Enfim, tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a você que está aí do outro lado para que deixe o seu like. O like é importante demais para que mais pessoas possam acompanhar os nossos conteúdos. Então mete o dedo no like agora e se inscreva no nosso canal. Você que está aí do outro lado, gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Bom, eu queria dizer para vocês e propor aqui uma determinada situação. O Flamengo ontem protagonizou uma vergonha, né? É lamentável, principalmente com o público que pagou o ingresso caríssimo lá em Cuiabá, o ingresso 3 vezes o valor do ingresso da torcida do Cuiabá. Uma vergonha a diretoria do Flamengo fazendo pouco caso com o torcedor rubro-negro que foi ao estádio ontem em Cuiabá, e pior ainda foram os jogadores que entraram em campo daquela maneira, sem vontade nenhuma de jogar a partida, essa é a verdade, e tomaram um verdadeiro baile da equipe modesta do Cuiabá. A gente vinha alertando que era um jogo difícil, que dos últimos 5 jogos o Cuiabá tinha ganho 4, ganhou inclusive o São Paulo, ganhou fora de casa o Internacional, tinha ganho fora de casa o Fortaleza, que é uma equipe difícil de ser batida também sobre os seus domínios. A gente vinha alertando tudo isso. E o Flamengo, engana-se quem pensa que o Flamengo só joga as Copas, porque o Flamengo não está jogando absolutamente nada, competição nenhuma. A gente vinha dizendo isso. O jogo contra o Atlético Paranaense fora foi o quê? Copa ou Brasileiro? Foi Copa. O Flamengo foi massacrado. Conseguiu vencer o jogo numa jogada fortuita de contra-ataque e acabou ganhando o jogo. O jogo contra o Grêmio foi o que fugiu à regra. O Flamengo jogou muito bem aquele jogo, venceu, e aí sim a gente pode dizer que no jogo de Copa o Flamengo participou e jogou bem. Agora, jogo contra o Olímpia. Gente, vocês viram, né? A entrevista para mim mesmo, né? Eu percebi a maneira como o Alan se posicionou diante da pergunta do colega anterior e acabei fazendo a pergunta: o Alan, peraí, você está dizendo que os jogadores do Flamengo se surpreenderam com a postura do Olímpia e aí esperavam alguma coisa diferente? E ele disse que o Sampaoli, ele preparou o jogo, preparou a equipe do Flamengo imaginando o Olímpia vindo para cima do Flamengo, né? Isso não sou eu que estou dizendo, foi o Alan que disse. Esperava uma postura diferente do Olímpia, que não fosse uma postura recuada. Pô, peraí. Isso é um profundo desconhecimento de um time paraguaio na Libertadores. Será que você que está aí do outro lado esperava alguma coisa diferente do Olímpia? Que não um time totalmente recuado, amarrando o jogo, enfim, tudo aquilo que eu já disse. Só que é o seguinte, galera, eu queria propor a vocês que a gente pudesse se unir em prol dessa classificação. E após a classificação, aí sim a gente poder de repente, mudar de treinador, mudar
a direção do futebol, mudar qualquer outra coisa, porque na verdade não adianta. Por mais que a gente peça fora Sampaoli nesse momento, há 3 dias dessa grande decisão, isso não vai acontecer, não adianta. Vocês sabem a minha opinião. Para mim, não. Todos que acompanham sabem que o clima interno no Flamengo é terrível. A entrevista ontem do Ayrton Lucas deixa isso muito claro, aquilo que a gente já sabe. Ninguém acredita no trabalho mais do Sampaoli. Ninguém confia no treinador. Para quem não sabe, o Sampaoli, ele sequer chamou o Rodrigo Caio, por exemplo, para conversar até hoje. Para dizer, cara, vai lá, se dedica. Tudo bem que é obrigação dele, mas trabalha, você é um cara que foi importante em um determinado momento para o clube. É função dele, gente. É função do gestor chegar para o profissional e tentar trabalhar a mente do cara. É por isso que os jogadores gostam de trabalhar com o Fernando Diniz, porque ele é psicólogo formado e sabe entrar na mente do jogador. Tem gente que acha que o cara ganha 800 mil, 1 milhão, não precisa nada disso, que o dinheiro é o suficiente para fazer o cara correr e jogar pra cacete e tá preparado quando tá no banco de reserva. Bom, sabemos que não é assim. Então vocês sabem a minha opinião. Para mim, o Sampaoli não pode continuar como técnico do Flamengo. É a minha opinião. Chega, não dá mais. Ah, mas o Flamengo vai ficar trocando de técnico toda hora? Cara, se for necessário, sim. Ano passado trocou e foi campeão. Ponto final. Agora, para esse jogo contra o Olímpia não dá para trocar, não dá tempo. Depois disso, para mim, acho que o Flamengo deve pensar em começar a procurar um outro treinador, mesmo que seja um mandato tampão até o final do ano, é a minha opinião. E aí a gente entra aqui numa situação de informação importante. Tem muito jogador no Flamengo insatisfeito, inclusive jogadores que estão sendo titulares. Insatisfeito com a metodologia de trabalho do treinador Jorge Sampaoli. Aí faz o quê? Vai dizer, são mimados, manda todo mundo embora e fica com o técnico? É isso que é o correto? Será? Cada um pensa o que quiser, né? Proposta chegou pelo Léo Pereira. Proposta oficial do Al Nassr, segundo o Vene Casagrande, de 15 milhões de euros. Proposta altíssima para um zagueiro, chegando para o Al Nassr. Só que é o seguinte, o Flamengo não precisa vender. E o Flamengo não contratou. Só que qual é a multa? Não deve ser muito diferente disso. Assim como eu falei do Matheus Cunha, goleiraço por sinal, os caras estão oferecendo o Nottingham Forest 10 milhões de euros pelo goleiro, a multa dele não deve ser muito acima disso. E aí, meu amigo, pagou a multa, um abraço, o cara vai embora. E aí uma outra preocupação que para mim essa é gravíssima. Nós temos informações de que o Al Hilal entrou em contato com o staff do jogador Bruno Henrique, querendo o atleta e, detalhe, não quer o atleta pro ano que vem não, que é quando termina o contrato dos jogadores. Pode assinar um pré-contrato agora, com o Bruno Henrique, por exemplo, e ter o atleta em janeiro de graça. Eles querem o Bruno Henrique para agora. O Al Hilal, lembrem, o Al Hilal é treinado pelo técnico Jorge Jesus, que foi técnico do Flamengo durante muito tempo e conhece muito bem o Bruno Henrique. E aí vocês imaginem, faltam 4 meses para acabar o contrato do Bruno Henrique. Qual seria o valor da multa? Deve ser um valor irrisório para um clube árabe. Faltando 4 meses para terminar o contrato, meus amigos, é complicada a situação do Flamengo, a diretoria está morosa. Como é que pode, até agora, não assinar um contrato de renovação com o Bruno Henrique? Isso é um absurdo. O Bruno Henrique hoje é o jogador mais perigoso do Flamengo, é o jogador que resolve os problemas. O Flamengo, que é um time hoje coletivamente limitadíssimo, porque tem um técnico fraco,
Essa é a verdade, o técnico é fraco porque o Flamengo não tem padrão tático nenhum, o Flamengo não tem conjunto, o cara é fraco como gestor de grupo. Você precisa ter esses jogadores que fazem a diferença, e aí a gente cita claramente um Bruno Henrique, um Arrascaeta, esses dois muito acima dos outros que fazem a diferença, e até mesmo um Gabigol no elenco. Como é que você vai demorar para renovar com o Bruno Henrique? Isso é uma brincadeira, a diretoria do Flamengo tá de sacanagem. E se a gente não entrar em campo e cobrar essa renovação de modo imediato, o cara pode ir embora. Enfim, eu queria que vocês deixassem o like e dissessem: você acha que o Bruno Henrique deve sair do Flamengo? O Flamengo deve perder esse jogador? E no caso do Léo Pereira, poderia ir? Não faz falta? Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação.